boa tarde, boa tarde. Antes da gente começar, eu queria duas coisas. Primeiro, desculpar pela minha voz, que não está muito boa. Tá comigo, tá no bolso. A voz não está muito boa, que a gente volta de férias, né? Aí começa o ritmo de novo, de dar 10 mil aulas ali o tempo todo. Então a garganta vai se adaptando aos poucos. Mas eu não poderia perder a oportunidade de estar aqui novamente com vocês, tá? Última vez que a gente se viu, a gente estava trabalhando história do Brasil. Hoje a gente vai trabalhar filosofia, beleza? Mas antes de começar, tem um recado aqui, que pediram para eu dar, que pediram para avisar desde a segunda aula, para Aurora Vitória. Manuel Breno está esperando lá fora. Meu filho, se você está esperando desde uma hora dessa, ou ela já foi-se embora, ou então, né? É muito amor, mas chega já, viu, meu filho? Aurora Vitória, Manuel Breno está lhe esperando. Muito bem, cadê o nosso material? Já está aqui, já em ponto? Pronto, já está pronto. Fazendo os ajustes aqui, para a gente poder começar. Pessoal, e a gente vai começar o nosso material, está na página 47, beleza? Página 47, tem aí a nossa teoriazinha. Botei uma teoria básica, uma teoria mínima ali para que a gente possa, né, quando chegar em casa, dar uma lida e rever. Mas é óbvio, vocês têm que pegar os livros, né? Então, você não vai ficar satisfeito apenas com 10, 15 linhas de Aristóteles, de Sócrates. Então, de cada um deles a gente falou um pouquinho, mas você vai ter que dar uma aprofundada. E aí a gente vai fazendo aquele estilo de sempre. A gente pega então um primeiro tema, explica, depois a gente resolve as questões relativas, tá? Estou sabendo que chegaram novos alunos agora, né? Veio uma segunda leva, então tem mais de 2 mil alunos novos que chegaram. Sejam muito bem-vindos, tá? Como é o nosso primeiro encontro, sou o professor Exiliano. A gente trabalha História do Brasil, Filosofia e Sociologia. Pois vamos começar? Depois eu pego a apostila, então. A gente começa falando sobre os temas e a gente começa falando sobre filosofia clássica. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça do aluno é que filosofia não é nada difícil, cara. Filosofia não é coisa do outro mundo, não. Porque às vezes o pessoal pensa, né? Ai, filosofia, o cara tem que ser um super gênio para estudar filosofia. Não, cara. Agora, a gente tem que ter, obviamente, aquela dedicação e tem que ter, principalmente, a mente aberta. Você tem que ter a sua mente aberta para as informações que você vai receber. Porque às vezes nós temos pré-conceitos, conceitos pré-estabelecidos da nossa formação, né, da nossa família, da religião que a gente frequenta. Ora, e às vezes você se fecha nos seus preconceitos e não se deixa perceber que outras pessoas têm o direito de pensar diferente. Então, essa às vezes é uma barreira, porque às vezes as pessoas se fecham e não se abrem para novas ideias. Lembre-se de uma coisa, você pensa aquilo que você vive. Já pensou? Você vai chegar e vai dizer assim, Exiliano, o povo lá na antiguidade, quando não tinha nem filosofia ainda, acreditava na questão do mito, que os deuses interferiam na nossa vida e brincavam com a gente como se nós fôssemos bonequinhos. Eles eram muito otários, eles eram muito burros, né? Tu não pode dizer isso, cara. Porque era a cultura da época, era o conhecimento que eles tinham na época. A gente pensa aquilo que a gente percebe. Já pensou o que vai ser o mundo se você pegasse uma máquina do tempo e andasse 1000 anos para frente? Talvez a gente não compreendesse nada do que estava acontecendo, porque a nossa mente tinha ficado aqui. Então, se a gente quer entender a filosofia, e ela evoluiu no decorrer do tempo, saíram lá dos gregos e chega até os dias de hoje e vai continuar seguindo, porque enquanto existe o homem é uma coisa interessante, ele é curioso, o homem quer saber das coisas, o homem ele não se contenta com o pouco, ele quer expandir suas ideias. Então, enquanto a gente estiver na face da terra, a filosofia vai estar evoluindo. Beleza? Como é que a filosofia começou? Lembre-se de uma coisa, saco seco não fica em pé. Tá? Você vai querer estudar, você tem que estar bem alimentado para você poder, obviamente, ir para um lugar em silêncio, para você poder, obviamente, ter as condições favoráveis. Você pega o mundo antigo, ali na antiguidade oriental,
você vivia constantes guerras nas disputas territoriais, você não tinha uma situação favorável para o desenvolvimento cultural. Até teve uma tentativa com Carlos Magno, rei dos persas, né? Na Renascença Carolíngia, mas a coisa não teve a grande evolução. Então, quando a gente chega ao mundo grego, o mundo grego trouxe uma nova perspectiva. As cidades-estados conquistaram estabilidade política, econômica. E aí existiam algumas pessoas que eram muito, muito ricos, que possuíam milhares de escravos para trabalhar para eles. Então, enquanto os escravos geravam a riqueza e produziam tudo, esses poucos, os cidadãos, poderiam se dedicar à arte de pensar. Então, dentro do contexto desta evolução, pronto, estamos procurando aqui um aluno Fabiano, de Maranguape, lhe procurando aqui na frente, aqui, né, meu filho? E aqui, menina, a aula hoje vai ser só de recado, é? José Nilson, a Andressa, viu? Tá te esperando, lá na entrada. Se a gente for ficar só dando recado hoje aqui, a aula não anda não, vamos embora. Então, dessa forma, o que a gente vai perceber é que a evolução desse processo econômico gerou uma possibilidade de desenvolver o aspecto cultural. E aí, os primeiros gregos começaram a desenvolver a filosofia de uma forma ainda muito precária. Os pré-socráticos tentaram encontrar uma solução olhando para os elementos naturais. Porém, quando nós chegamos em Sócrates, a coisa muda. Sócrates vai ser o primeiro grande pensador aí nessa filosofia clássica, onde ele vai fundamentar o seu pensamento em dois aspectos, a ironia e a maiêutica. Veja, Ciliano, o que quer dizer essas duas palavras? Ironia é fácil. Sócrates, ele usava uma estratégia. As pessoas têm um grande defeito, acreditam que já sabe de tudo. E era a partir daí que o Sócrates desconstruía o pensamento. O primeiro passo para você aprender alguma coisa é você desconstruir aquilo que você já sabe. Já pensou? Tu vai pegar uma casa para reformar, cara, dá muito mais trabalho e talvez não fique tão bom do que se tu destruir tudo e começar a construir tudo do zero. Você que já tem informações, você tem seus vícios. E esses vícios vão prejudicar, tudo bem, meu filho? Esses vícios vão prejudicar, obviamente, o teu raciocínio. Então, o que é que o Sócrates fazia? Ele ia fazendo perguntas consecutivas à pessoa. Então, ele chegava e dizia assim, rapaz, por que que isso é assim? Aí a pessoa respondia. E por quê? Aí a pessoa respondia de novo. Aí ele, e por quê? E a pessoa ia respondendo. E ele ia perguntando o porquê, até chegar no momento que a pessoa dizia, não sei. Pronto. Esse foi o grande momento. A descoberta de que você não sabe tudo e que você precisa ter humildade para poder adquirir o conhecimento. Aí sim, através da ironia, ele estabelecia o que a gente chama de maiêutica. Maiêutica, pessoal, em palavras simples, é dar à luz as ideias, parir as ideias, porque a mãe do Sócrates era uma parteira, né? Ela ajudava as pessoas, as mulheres a dar à luz, e ele do mesmo jeito ajudava as pessoas a dar à luz ao conhecimento. Então, ele primeiro desconstruía o pensamento daquela pessoa, para que a pessoa tivesse a consciência que de nada sabia. Daí vem a grande frase aí do Sócrates, eu só sei que eu nada sei, essa é a minha certeza. A partir do momento que eu digo, eu sei de tudo, pronto, é um passo para tu estancar e nunca mais tu aprender nada, porque tu bloqueou a tua mente. Então tu abre a tua mente e logo em seguida tu dá continuidade aos teus estudos, beleza?
Depois nós tivemos um outro grande filósofo, só ver o que é aqui. Muito bem. Aparentemente vão acabar com o curso de filosofia na educação de base. O que será de nós? Vamos aguardar aí quais vão ser as grandes transformações, né? Lembre-se, a culpa de tudo que está acontecendo hoje não é dos políticos que estão lá não, viu? É nossa. Nenhum deputado, nenhum senador que está no Congresso caiu de paraquedas, não. Todos foram eleitos. Ah, Ciliano, mas eu não votei nele, você não votou nele, votou no outro, mas você não fez nada para conseguir mais votos para o sério que você votou. Aí, o que você não queria, acabou entrando. Quando os homens de bem não fazem nada, eles já fizeram o mal suficiente. Se preocupe não, como diria a Legião Urbana, próximo ano, mas agora é a nossa vez, vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Então nós temos toda a oportunidade de mudar tudo isso que está aí, ou de manter. Só depende da gente. Vamos já falar de Jean-Paul Sartre, do existencialismo e de responsabilidade. Pois muito bem. Eita, aqui riscaram aqui um negócio. Porque a filosofia criou... Eita, aqui eu não estou entendendo a pergunta não. Depois a pessoa ajeita em uma letrinha mais legal. Depois a pessoa manda de novo, que está meio ruim de ver. Pois bem, bota uma letra maior. Pois bem. Então... Papel, que daqui não dá para te ouvir não, cara. Valeu. Faz num papelzinho, que chega já aqui, senão a gente trava muito alto. Ah, foi tu que mandou? Ah, tu vai decifrar aqui, né? Por quê? O filósofo que criou a genealogia moral e é contra Sócrates. Não sei o nome dele, porque eu não sou pronunciado. Certo. Ciliano, por que quando foi criada a genealogia da moral, se colocaram contra Sócrates? Lembre-se de uma coisa, nós estamos vivendo aqui pensamentos individuais. Sócrates, Platão, Aristóteles, são filósofos que eles não conviveram entre si. Eles não viveram ali trocando ideias um com o outro, como hoje a gente tem essa oportunidade. Hoje tu tem teu WhatsApp, tu tem o Facebook, cria um grupo para me seguir, inclusive no Facebook é fácil. No finalzinho eu vou botar ali, mas é só você botar Ciliano, né? Então só tem eu, na hora que você bota Ciliano, tem lá 2 grupos, você escolhe lá o grupo, porque tem um que já está cheio, escolhe o outro, né, Ciliano Rodrigues, e aí a gente lhe acompanha, aí você tem toda essa possibilidade de fazer debates. Mas, numa época em que cada um pensava isolado, você não tem a possibilidade de discutir essa ideia diretamente. Você vai discutir o que está escrito, e às vezes nem escrito está, só foi repassado de boca em boca. E não necessariamente essa interpretação que você tem é aquilo que realmente o pensador acreditava. Por exemplo, muita gente chega para mim e diz assim, Ciliano, eu não gosto desse povo que é marxista de iPhone. O cara diz que é comunista e anda num carrão, e tem roupa boa, e tem celular. Meu amigo, então você não entendeu o que Karl Marx disse. Tudo que é produzido, o operário tem direito a usar. Por que só quem é da classe dominante pode usar então carrão, iPhone? O operário tem direito a usar sim, porque tudo isso foi produzido com o suor e o trabalho dele. Então ele tem direito a usar sim esses instrumentos. Então veja que às vezes as pessoas confundem e logicamente às vezes criticam e às vezes até condenam pensamentos sem compreender direito esses pensamentos. Valeu, meu filho? Vamos em frente. Vamos para o Platão. O Platão, ele também teve uma ideia legal. Platão, ele tem uma ideia em relação à formação do pensamento. Para ele, o homem, ele consegue compreender a sua realidade, porque, na verdade, se ele usar apenas os sentidos, como Parmênides dizia entre os pré-socráticos, os sentidos são suficientes para a gente compreender a realidade. O Platão vai dizer assim, cara, não é não. Porque os sentidos nos enganam. Os sentidos nos enganam. Então, obviamente, você pode ver alguma coisa
De longe, você pensa que é algo, e quando você se aproxima, você vê que é diferente, não pode não? Novela das 8, Ivana. A Ivana saiu um dia desse na novela aí, né, de casaco, de chapéu, e ela ia passando no meio da rua, aí 2 caras falaram: ei menino, tu tá indo por aqui 1h10 da noite. Aí começaram a mexer, quando tirou para o boné, você é mulher? Logicamente, toda pela questão social que ela está envolvendo agora, né, querendo se descobrir, para poder identificar o seu gênero. Ela nasceu mulher, né, mas num corpo de mulher, mas ela tem um espírito, um pensamento, um coração, cada um tem sua interpretação de homem, então ela não se encontra no corpo de mulher. Já pensou? Os caras viram pensando que era uma mulher, pensando que era um homem, quando chegaram perto, era uma mulher. Então veja que os sentidos enganam. Por isso que Platão disse: não podemos nos confiar nos sentidos. Exiliano, para alguém ser considerado filósofo é necessário que seja formado em filosofia? Hoje é, né, meu amor? Antigamente não havia essa necessidade. Hoje, para você ser considerado médico, advogado, engenheiro, filósofo e por aí vai, você, para ter o reconhecimento social, você precisa de um diploma. Mas é lógico, qualquer um de vocês pode ser filósofo, é pegar e estudar bem muito. Você é um filósofo, você sabe que é, você não vai ter o reconhecimento social porque não tem um diploma para provar. Pois bem, então Platão vai defender a existência de 2 mundos. Existe o plano físico, que é esse plano que a gente vive, o mundo que a gente vive. Nesse plano físico, a gente compreende tudo pelos sentidos. Aí, isso aqui é uma camisa preta, isso aqui é um sapato, isso aqui é um passador de slide, e a gente compreende por quê? Porque a gente está vendo, eu estou vendo. Os sentidos confundem? Bora! Daí de onde vocês estão, minha água está natural, fria, gelada, quente. Dá para saber com certeza absoluta. Se você tiver algum conhecimento de física e tiver pertinho, vai dar para ver que está a garrafa suada aqui por fora, né? A água está geladinha. Se a água tivesse quente, você teria o vapor por dentro. Mas para isso você tinha que ter conhecimento primeiro de física, né? Se você não tem conhecimento nenhum, você tinha que fazer o quê? Pegar. Veja que só o olho não lhe garante o conhecimento pleno. Você precisava usar outro sentido, que seria então o tato. Exiliano, mas como é que a gente tem o conhecimento então? Tudo que existe no mundo físico, ele já pré-existe no mundo metafísico, que é o que o Platão vai chamar de mundo das ideias. Lá, sim, a verdade está estabelecida. Vala-me nossa, Exiliano, tem condições de eu sair do plano físico para o metafísico? De acordo com Platão, sim. De acordo com Platão, a ida do plano físico para o metafísico através do uso da razão. Então você vai pegar um ônibusinho, Antônio Bezerra, Papicu, via razão, e vai então chegar no mundo das ideias. Então é a razão que nos permite chegar ao mundo das ideias, retornar para o mundo físico e reconhecer o mundo físico. Beleza? Então, se Sócrates, ele se defendeu o seu pensamento através da ironia e da maiêutica, Platão vai ser o mundo das ideias. Exiliano, e Aristóteles, para a gente poder caminhar para a primeira questão. Aristóteles, ele vai defender a lógica. Como é que funciona essa tal de lógica, Exiliano? Simples. A lógica, ela se dá através de uma análise de informações. Essa análise de informações nós chamamos de silogismo. Quanto mais informações você tiver, melhor será a sua conclusão. Beleza? Aqui eu coloquei apenas 2 informações. Primeira, que nós chamamos aqui no silogismo de premissa. As premissas são as informações.
Amorzinho, qual é essa última palavra, hein? Os filósofos e os poetas. Professor, existe alguma diferença entre os filósofos e os poetas? Eu vou me arriscar a dar essa resposta do ponto de vista de filósofo, mas eu não quero magoar os poetas, né? Eu acredito que sim. Os filósofos eles estão presos essencialmente à questão racional. Os poetas eles se deixam encantar, não apenas pela a razão, mas também pela emoção, né? Às vezes tem umas poesias que os caras, né? Você só falta chorar quando você, né? Quando você vê. Assim, o filósofo ele é um cara racional, ele vai analisar de uma forma mais objetiva, beleza? Não quero ferir os poetas porque não sou. Talvez se eu fosse um poeta e filósofo ao mesmo tempo, eu teria uma resposta mais precisa. Pois vamos lá. Como é que funcionam as premissas? Uma premissa é uma informação. Primeira informação, todo homem é mortal. Segunda informação, Paulo é homem. Ora, meu filho, se eu tenho a informação que Paulo é homem, se eu tenho a informação que Paulo é mortal, que todo homem é mortal, eu chego à conclusão que Paulo é mortal. Porque são informações verdadeiras que estão ali estabelecidas. Paulo é homem, não tenho como negar. Ele nasceu lá com os cromossomozinhos lá masculinos. Tá? Todo homem é mortal. Pelo menos, até hoje, eu não conheço ninguém que vive desde a época da pré-história e ainda está por aqui entre a gente. Então, se todo homem é mortal e Paulo é mortal, Paulo é homem, logo, Paulo vai ser mortal. Não necessariamente esse silogismo vai nos trazer conclusões verdadeiras. Se eu dissesse assim, todo homem é bonito, Paulo é homem, eu poderia concluir que Paulo é bonito? Não. Se eu dissesse, todo homem é rico, Paulo é homem, eu podia dizer que Paulo é rico? Não, porque eu estou dando informações incorretas. É o que a gente chama de falso silogismo. O falso silogismo acontece quando uma das informações está equivocada. Pronto. Ciliano, a alegoria da caverna se aplica ao nosso estado atual em relação à liberdade e o conhecimento? Sempre. A alegoria da caverna se aplica ao homem a qualquer momento. A alegoria da caverna é a ideia de que o homem vive na escuridão, a escuridão da falta do conhecimento, da ignorância, e quando ele abre o espaço para o conhecimento, ele consegue encontrar a realidade, ele consegue compreender a sua realidade. E hoje não estamos presos ainda não a nossos velhos preconceitos, tem várias ideias que nós estamos fechados, muitas pessoas ainda são racistas. Já pensou? Você ser racista no Ceará, cara? No Ceará quem tem essa nossa pele codurex, que ninguém é branco, ninguém é negro, ninguém é índio, ninguém é asiático, a gente é essa mistura toda. Aí tem gente que diz assim, eu sou branco. Tu é branco, mas teu cabelo é pichain, teu nariz é redondo, o teu olho é puxado, tu tem um bocado de características das outras raças. Então, mesmo assim, a gente ainda vive algumas situações em relação às situações homoafetivas, as pessoas que ainda se fecham, né, para essas questões. Então, as questões, alunos, pessoas que têm deficiências, deficiência mental, deficiência física, ainda sofrem preconceito na sociedade. Existem pessoas que dizem assim, eu tenho pena porque ele tem deficiência visual. Por que ter pena? Você tem que dar as mesmas condições de vida e as mesmas condições de competitividade para essa pessoa que tem uma pequena deficiência e que obviamente supera as suas deficiências com obviamente esforço. Esforço muito maior do que um bocado de caboclo que sabe andar, que sabe correr, que sabe fazer tudo e é vagabundo que não quer fazer nada. Não é não? Pois vamos em frente então. Então, vamos responder as nossas primeiras questões. Pessoal, as questões estão na página 48.
Para a gente ser mais rápido, porque a gente perdeu 10 minutos da nossa aula, né? Quem me viu chegando, viu que eu cheguei, eram umas 3h30 mais ou menos, que a minha pontualidade é mais que britânica, não tem nem perigo de eu faltar. Quem já me conhece aqui já há 4, 5 anos, eu acho que a gente já está por aqui, já na Academia Enem, sabe que eu sempre chego muito antes da aula começar. Né? Mas aí teve que, né? Todo o evento acabou tomando o nosso tempinho. Vamos fazer o seguinte, para poder a coisa funcionar. Eu vejo o comando, vou direto para a resposta e a gente segue para o próximo tema. Tá legal? Vamos lá. Tem um texto que diz assim, depois do texto, o comando. Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento ocidental. No texto é ressaltado importante aspecto filosófico de ambos os autores, que, em linhas gerais, refere-se a, olha o que diz aí a letra E, compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Platão, Aristóteles, todos os filósofos defenderam que a realidade deve ser compreendida através da razão. Então, dessa forma, a primeira questão é a letra E, de Herciliano, que não existe nenhuma palavra melhor que represente essa letra. Foi muito bem. Segunda questão, então. A segunda tem um outro texto, dizendo que a justiça, ela pode ser injusta. Aí ele pergunta, Herciliano, de acordo com o texto e os conhecimentos sobre justiça, olha o que vai dizer a letra A. É possível que um homem haja injustamente sem ser injusto? É. Pega um juiz. Como é que um juiz vai julgar um caso? Ele viu no dia o que aconteceu? Não. Ele vai julgar através das provas que lhe são apresentadas. Mas, se as provas não forem suficientes, tem um princípio jurídico que é a presunção da inocência, in dubis pro réu, na dúvida em favor do acusado. Então, se não existem provas suficientes para condenar aquela pessoa, a pessoa é absolvida. Herciliano, mas o juiz, assim, pelo conhecimento dele, ele vê assim, que o cara era culpado. Sim, mas ele não tem provas suficientes para isso. Ele não tem respaldo. Olha lá, as premissas não foram corretas, teve falha no processo, quando foram fazer toda a análise, que foram fazer a perícia, em alguns desses aspectos teve erro, pronto, morreu. Na hora de se pegar provas, as provas foram pegas de forma ilegais, pronto, morreu o processo, essas provas não vão poder ser utilizadas. Então, você pode agir justamente, porque eu estou agindo de acordo com o que a lei manda, mas eu estou sendo injusto, né? Porque eu não vou fazer um julgamento fundamentado, obviamente, né, no que a minha presunção praticamente diz que o cara é culpado. Eu só posso fazer em cima daquilo que pode ser provado. Então, a segunda questão é a letra A, de amor. Olha aí, que coisa romântica. Nada melhor do que o amor. Daqui a pouco, indo para casa para ver a minha esposa, né, ver meus filhos, dar uma passadinha na minha mãe, no meu pai. Amanhã, dia dos pais, um dia importantíssimo, você dá aquele abraço no seu pai. Sei que dinheiro está difícil para comprar presente. Precisa não, cara. Precisa não. Né? Você dá um abraço, dá um beijo. Você tem que fazer isso todo dia, mas amanhã em especial você faz. Beleza? Ô Herciliano, meu pai já faleceu, tal. Volte seu pensamento para ele, né? Quem tem fé, dependendo da sua fé, você vai acreditar que ele vai estar ouvindo. Então, pense no seu pai, diga para ele que você o ama, que a gente não sabe até quando a gente está aqui para dizer, para abraçar. Não é verdade? Vamos então agora para outro tema. Terceira questão, a gente sai da filosofia clássica e vai para a filosofia medieval. Ora, se para a gente entender a filosofia clássica, a gente teve que entender o mundo clássico, para entender a filosofia medieval, a gente tem que entender o mundo medieval. E como funcionava o mundo medieval? Meu grande amigo Márcio Miquiles já deve ter dado uma passadinha por aqui, falando como funcionava no feudalismo, uma sociedade em que você tinha estamentos, classes fechadas,
Aí você tinha a nobreza, que foram escolhidos por Deus para guerrear e para governar. O clero, que foram escolhidos por Deus para rezar e para pedir a proteção de todos. E os camponeses, que foram escolhidos por Deus para produzir e sustentar a todos. Então, essa sociedade, ela tem uma forte influência religiosa. A Igreja Católica justificava todas as relações de poder. Inclusive, aqueles que ousassem questionar ou duvidar da Igreja Católica eram considerados hereges, eram perseguidos, eram julgados, eram condenados, eram mortos pelos tribunais da Inquisição, os tribunais do Santo Ofício. Pois é esse mundo que a filosofia agora vai ter que compreender. Espera aí, Aciliano, se esse mundo era dominado pela igreja, os grandes filósofos eram de dentro da igreja, lógico. E aí você vai ter dois grandes pensadores, Santo Agostinho, da patrística. Patrística vem do termo pai, né, de pater, a patrística. E depois nós vamos ver Santo Tomás de Aquino, da escolástica. Escolástica vem do termo escola, quando as primeiras universidades começaram a crescer na Baixa Idade Média. Então vamos lá. Quando você observa Santo Agostinho, pessoal, nenhum pensador tira o seu pensamento do nada, do zero. Vamos fazer a mudança. Pronto. Agora é moda, né? Todo mundo usando barba agora. Muito bem. Cara, eu inventei de deixar minha barba crescer 3 semanas ano passado, porque eu fui com o meu filho, né? E eu fui todo fantasiado de mestre Jedi, né? Aí para ir de mestre Jedi eu deixei a barba crescer 3 semanas, mas nunca mais eu faço isso na minha vida. É muito ruim. Coça. Na hora que eu cheguei 3 horas da madrugada, eu já fui logo tirar a barba, que era ruim demais. Mas cada um tem seu gosto, não é não? Você está se achando bonito? O importante é isso. Isso. Não entendi porque que as meninas riram, não sei se elas concordaram ou discordaram, mas vamos lá. Muito bem. Voltando então para Santo Agostinho. Ninguém tira o conhecimento do nada. A gente não sai do zero, pessoal. A gente sempre tem conhecimentos prévios. Por exemplo, Santo Agostinho, ele era um cara que ele gostava de Platão. Gostava é pouco. Ele entendia profundamente do pensamento de Platão. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise da sociedade do mundo medieval, inspirado nas ideias de Platão. Que foi que Platão disse? Existiam 2 mundos. O mundo sensível, que é o nosso, o mundo físico, e o mundo inteligível, o mundo das ideias. Olha o que foi que o Santo Agostinho disse. Ele disse também que existiam 2 mundos, ó. A civitas política, a cidade dos homens, e a civitas dei, a cidade de Deus. Então, Santo Agostinho vai dizer que existem 2 mundos. O mundo que a gente vive, que nós, humanos, mortais, vivemos, e o mundo de Deus. É siciliano e tem como a gente compreender o mundo de Deus? De acordo com Santo Agostinho, sim. Só uma coisa permite que você saia do mundo físico e vá para o mundo de Deus. E de acordo com Agostinho, essa coisa se chama fé. Somente a fé permite que o homem possa compreender as coisas divinas. Somente a fé permite que o homem perceba o mundo de Deus. Lógico que ele vai dizer isso, pessoal. Ele era um bispo. Tu queria que ele falasse o quê? Tu queria que ele negasse a fé da igreja? Dizer assim, pessoal, não acreditem na igreja não, é tudo mentira. Lógico que ele não ia dizer isso. Até mesmo porque se ele dissesse isso, ele ia ser considerado herege, ele ia para a fogueira. Por muito menos pessoas morreram. Por muito menos. Tá? Então, ele vai fundamentar o seu pensamento inspirado em Platão. Se Platão acredita que existem 2 mundos, o mundo físico, Santo Agostinho acredita que esse mundo físico ele chama de civitas política.
Se Platão acredita que existe o mundo das ideias, Santo Agostinho diz que esse mundo se chama cidade de Deus, Civitas Dei. Se para Platão eu saio do mundo físico para o mundo inteligível através da razão, para Santo Agostinho eu saio do mundo dos homens e vou para o mundo de Deus através da fé. Beleza? Ora, mas isso era o começo da Idade Média. Era o que a gente chamava Alta Idade Média. Com o passar do tempo, vieram as transformações. As cruzadas, o desenvolvimento comercial e urbano, a peste negra, as revoltas camponesas, tudo isso vai fazer com que o mundo feudal desmonte, quebre, deixe de existir e venha o mundo moderno. Mas essa transição não é do dia para a noite. Você vai ter 3 séculos aí do que nós chamamos de crise do feudalismo. E nós temos 5 séculos de baixa Idade Média. Então a Idade Média durou 1000 anos. Do século V ao século X foi a Alta Idade Média. Do século XI ao século XV é a Baixa Idade Média. Então, nesse período que houve o desenvolvimento comercial e urbano, que começaram a surgir as cidades, começaram a surgir as universidades como centros de estudo, aí veio uma nova escola filosófica que nós chamamos de escolástica. E o principal nome da escolástica é o nosso amigo São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele é lógico, ele não vai negar a fé, mas ao mesmo tempo ele não vai desmerecer a razão. Ele vai dizer que o homem, através da razão, ele pode compreender muitas coisas, mas para ele poder compreender a sua realidade, ele vai precisar da fé, porque a fé auxilia a razão. Beleza? Antes de ver a questão, chegaram aqui algumas questões. Professor, o senhor acha que a fé e a razão estão diretamente ligadas? Sinceramente, eu sou um cara que eu acredito que você pode conciliar as duas coisas. Eu acho que tudo que é exagerado é veneno, né? Aquele cara que é só a fé e não se abre para nada. Aquele cara que é só razão e não se abre para nada. É lógico que a razão nos deu várias respostas, mas existem algumas respostas que hoje nós não temos ainda. A gente não sabe tudo. E aí é lógico, abre o espaço aí para a fé nesse momento. Tá? Eu acho que fé e razão podem ser conciliadas. Eu acho que tudo na vida pode ser conciliado. E é através da conciliação que a gente consegue caminhar. Esse é o meu ponto de vista. Aí um amigo disse assim, um ateu pode ter fé, se a fé dele não for em Deus, pode, né? Ele pode ter fé em outras coisas. Eu tenho fé no homem. Porque fé é crença. Eu acredito em alguma coisa. Eu tenho fé na razão. Pronto, eu acredito na razão, eu acredito na ciência. Tá? O ateu não vai ter fé em Deus. Tá? Aí vamos lá. Eita, fizeram, foi um livro, ó. Professor. Aí agora a negada puxou aqui, foi pro Temer, ó. Vixe. As provas contra o presidente Temer foram comprovadas através de gravação, advogados alegaram que essas provas são ilegais. Nesse caso, ele será punido? Não sei. Porque para o Supremo Tribunal poder julgá-lo, a Câmara dos Deputados tem que autorizar o julgamento. E nós vimos, né, na primeira denúncia aí, a Câmara dos Deputados, os nossos amados representantes que tanto nos representam, disseram sim, disseram para arquivar a denúncia contra o presidente Temer. E tiveram uns que disseram não, cara. E disseram não porque estavam na televisão. Que sabia que aí no próximo ano ele vai usar como campanha eleitoral dizendo, olha aí, ó, eu votei não, lembre de mim. Mas será se as outras coisas que ele fez durante todo o seu mandato lhe faz lhe representar? Então, no próximo ano você tem muito o que pensar, viu, meu filho? Por isso que eu acredito no povo brasileiro, né?
Porque o único problema do Brasil, a gente não tem grandes terremotos, a gente não tem grandes calamidades, o problema do Brasil é o povo. E o povo a gente pode mudar. O povo a gente pode mudar. Valeu. Porque a maioria dos filósofos são ateus. E se você, Aciliano, é ateu, não sou ateu não, eu acho que Deus existe. Eu acho, né? Também eu não tenho certeza. Também eu não tenho essa fé toda para dizer assim, a certeza absoluta. Não sei, mas tenho minhas dúvidas. Os filósofos são ateus, talvez até mesmo porque, né, eles tenham até medo de dizer que acreditam em Deus, né? Às vezes no fundo, ele acredita em Deus. Ou então, um Deus não da forma que a religião estabelece. Né? Vamos lá. É correto afirmar que Platão e Aristóteles eram defensores do modo monárquico que tem criticado a democracia. Pessoal, porque assim, na verdade, eles defendiam inclusive um tema melhor ainda, que era a aristocracia. A aristocracia seria um governo dos melhores. As melhores pessoas iriam legislar. Para Platão e Aristóteles, a aristocracia seria o melhor modelo. Tá? Aciliano, mente aberta demais entra qualquer coisa. Se você não tiver uma boa peneira, sim. Você tem que ter uma mente aberta, mas você tem que ter uma boa peneira, né? Porque também você não pode ouvir qualquer besteira e você ser aí influenciado por isso. Agnóstico é a mesma coisa que ateu? Não, amor. Ateu, ele não acredita em Deus, tá? O agnóstico, ele não tem religião. Ele não tem uma religião definida. Acho que sou eu, né? Acho que eu sou agnóstico. Eu acredito em Deus, mas não sigo nenhuma religião. De vez em quando eu vou na igreja católica, né? Teve o batizado do meu filho, primeira comunhão do filho, crisma da filha, essas coisas. Mas mais pela que... Eita, aqui tá pequeno demais, minha gatinha. Tá pequeno demais. Aqui eu não estou conseguindo ver, não. Pessoal, né? Bota uma letrinha maior aí, negado, que eu já estou com 46 anos, viu? Tô velho. 46 com um corpinho de 25 quilos. Pois bem. Diz. Pois bem, vamos em frente, vamos seguir. Pessoal, aqui a gente resolve as questões 3 e 4. Eu estou preocupado que já são 10 para as 5, tá? E aí tem tanta coisa para a gente falar ainda. Vamos para o seguinte, vamos ficar dando os gabaritos, porque toda a explicação eu estou dando por aqui. Deixa eu só ver o que diz a terceira. A terceira é sobre Santo Tomás de Aquino. Olha a terceira, o que diz aqui na letra C. Mesmo limitada, a razão humana é capaz de alcançar certas verdades pelos meios naturais, né? Certas verdades o homem pode compreender. Ele não vai compreender todas as verdades, que somente a fé é que vai poder fazer você compreender tudo. E a 4, tem um texto, considerando as afirmações aqui sobre o Gênesis, é correto afirmar. Letra C, a influência da filosofia platônica sobre Agostinho. Essa modificada a fim de concordar com a doutrina cristã. Foi o que a gente acabou de ver. Platão, ele se inspira em Santo Agostinho, né? O mundo de Deus, o mundo dos homens, fazendo aí olha, Agostinho se inspira em Platão. Então, o mundo de Deus e o mundo dos homens, fazendo aí uma analogia ao que você tinha, o mundo físico e ao mundo das ideias. Vamos para o próximo tema? Pensamento moderno. O mundo mudou de novo. Aí o mundo moderno foi legal, porque aí você vai ter os estados modernos, as grandes navegações, o mercantilismo, o renascimento, a reforma. Tudo isso faz o mundo mudar. E é lógico que o pensamento humano teve que se adaptar a isso. Por isso que quando você vê os pensadores modernos, eles foram extremamente valorizados pelo Estado. Por que, Aciliano? O mundo moderno é um mundo racional. Então, os estados modernos se aproveitaram dos pensadores para que eles fizessem teorias para justificar esse novo estado. Assim, você vai ter os pensadores absolutistas. Jean Bodin, Jacques Bossuet, Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel. Esse ano, o que esses caras defenderam? Eles defenderam
a necessidade de um rei com poder absoluto para poder garantir a ordem. Baudin e Bossuet, teoria do direito divino dos reis. O rei tem poder absoluto porque foi escolhido por Deus. Quem vai questionar o poder do rei? Ninguém. Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Ele se destrói porque o homem é movido por paixões e ele acaba então entrando em conflito com o outro. Como é que se pode manter a ordem? O rei. O homem abdica das suas paixões, entrega o poder para o rei, e o rei, que tem poder absoluto, governa para o bem de todos. Maquiavel, para poder manter a ordem, o rei precisa fazer qualquer coisa. Se ele precisar matar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, que o faça. Os fins justificam os meios. Ciliano, mas por que ele fazia isso? Ele não tinha coração, não? É porque ele defendia que a coletividade está acima da individualidade. Se o poder do rei for derrubado, vira o caos da sociedade. Então eu não posso permitir que meu irmão, que o meu filho, que o meu pai, que o meu melhor amigo, que eles me tirem do poder, porque isso vai prejudicar a sociedade toda. Então a sociedade é mais importante do que o indivíduo. Então eu tenho que matar o indivíduo para o bem da sociedade. Se eu precisar matar 5, 10 mil, que eu faça para o bem de milhões. Beleza? Ora, mas aí vem um outro pensamento, 2 séculos depois, que vai ser o iluminismo. E o iluminismo vai se fundamentar no liberalismo. Liberalismo econômico. O Estado não deve intervir na economia. Liberalismo político. O poder do rei deve ser limitado. E é esse pensamento que a gente tem ainda hoje. As nossas repúblicas democráticas se fundamentam no pensamento iluminista. Vamos lá, Montesquieu, divisão dos poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário estão interligados entre si, mas são independentes e autônomos entre si. Você vê então a teoria do nosso amigo Rousseau. Rousseau vai fazer uma nova análise do contrato social. Se antes o rei teria poderes absolutos para governar, agora a sociedade vai dar poderes limitados para o governante poder governar. Por exemplo, o presidente, um prefeito, um governador, quando ele é eleito e assume no primeiro dia, ele pode fazer o que ele quiser? Não. Ele só pode fazer o que está na lei. Pessoal que vai fazer direito, quando você estiver estudando direito administrativo, esse é um dos fundamentos do direito administrativo, né? Qualquer agente administrativo só pode fazer o que a lei determina que ele faça. Então, limitação do poder do rei. Beleza, então? Dessa forma, podemos fazer a quinta questão. Tem um texto aqui, que é do John Locke, pensador iluminista. Fala sobre a questão da propriedade. Do ponto de vista político, podemos considerar o texto. Olha a letra D. A origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. Ou seja, o Estado, ele foi criado para garantir a ordem social. Então, os nossos governantes, eles devem governar em benefício de todos. Beleza? Prontinho. Para irmos para outro tema, agora o existencialismo. Antes disso, só uma perguntinha. Eita, qual o objetivo de quê? A da máscara, né? Ah, é porque os médicos, ele está perguntando aqui, por que na Idade Média os médicos usavam aquela máscara, assim, né, que parecia um abutre? Obviamente era forma de proteção, né? Você tentar se proteger, ficar o mais longe possível ali, não ser contaminado, como hoje em dia. Hoje em dia você vai para um médico, o médico vai lhe atender, vai para um centro cirúrgico, aí então ele faz todo o asseio, não toca mais nem nada, né? Do jeito que ele vem aqui, alguém bota aqui a luva, então bota uma máscara para poder, obviamente, nem ele levar algum contágio para o doente
e nem, obviamente, ser contaminado. Vamos chegando para ver essa pergunta antes que eu comece a próxima? Eu já ia começar, mas como eu lhe vi esse sorriso maravilhoso nos lábios, eu não podia continuar. Vamos aqui. Pronto. Aqui como é pessoal, mas a minha esposa, vocês sabem que sou muito bem casado, não tem nada a ver com isso, é só questão de fé. Pode deixar, minha filha. Mas eu tenho fé, viu? Eu tenho fé. Não sou ateu, não. Eu acredito em Deus, né? Eu não ando muito na igreja também, né? Mas, por exemplo, a minha filha, uma hora dessa eu vou pegar. Quando eu sair daqui, eu vou pegar minha filha e meu filho que estão lá no Shalom, né? São resort, né? Eu não contaminei os bichinhos, não. Pois vamos... Vamos então para o próximo tema, que é o existencialismo. Mas muito obrigado, viu, meu amor, pela sua preocupação. Eu acho que a gente tem que alimentar o nosso corpo, mas a gente tem que alimentar a nossa alma também, não é não? Isso é importante. E o mais importante, alimentar o coração, cara. Porque não existe coisa melhor do que você fazer o bem às outras pessoas. Isso é o melhor de tudo. Qualquer fundamentação religiosa que você tenha, toda religião diz para você fazer o bem, né? Então, você fazer o bem aos outros é a melhor coisa que você pode fazer a si mesmo, beleza? Vamos falar do existencialismo? Cara, o existencialismo, nós vamos ter aqui dois nomes legais. Nós vamos ter o nosso amigo Jean-Paul Sartre. E o Sartre, ele trouxe uma nova temática para a filosofia. Porque o mundo moderno, ele ficou muito preso ali na questão da política, da economia, né? Os grandes pensadores modernos, ou são da filosofia política, vem do Estado absolutista, o Estado liberal, ou são pensadores econômicos, né? Adam Smith, David Stuart Mill, esses caras que fizeram então o liberalismo econômico. Lógico que tem alguns pensadores também voltados para a questão do conhecimento, né? Você vai ter o Kant, né? Com a crítica à razão pura, você vai ter então vários pensadores ainda na linha de conhecimento. Mas o Sartre, ele trouxe uma nova preocupação. A preocupação dele veio com a nossa existência. E aí ele trouxe uma coisa pesada, ó. Ele disse que o homem é livre. Esse ano não é bom ser livre, não? Cara, o problema de tu ser livre é que a tua liberdade, ela está ligada. Bora nós dois aqui, compadre. Dá para fazer só com a mão? Dá? Não dá para fazer só com a mão. Faz de conta que ele está com a mão dada com a minha aqui, ó. Eu e ele de mãos dadas. Eu sou a liberdade, ele é a responsabilidade. Não tem como a gente se separar. A gente anda junto. O homem, ele é livre, mas ele tem que levar um fardo pesado, que é a responsabilidade. Antigamente era bom demais, não era não? Antigamente alguma coisa acontecia, aí tu dizia assim, ah não, isso aconteceu porque Deus quis. Pronto. Estava resolvido, não estava não? Foi porque Deus quis, pronto. A culpa não foi minha, a culpa não foi minha. Rapaz, eu era menino, eu era danado. Todo menino é danado, né? Menino que não é danado é menino doente. Então, a minha avó morava em São Gonçalo do Amarante, quem conhece, e tem um rio que passa lá, e tem uma ponte. Nunca mais o rio encheu não, mas na época que eu era menino, que era a época da Semana Santa, o rio enchia muito. Aí o que a gente fazia? A gente pulava de cima da ponte, lá embaixo no rio. Ciliano, tu era livre para pular ou não? Não era não? Era, eu podia me dizer, vou nada. Como diria aquela meninazinha da novela, né? Égua, vou nada. Né? Então, eu podia muito bem não pular. Mas eu pulava. E se lá embaixo, na hora que eu pulasse na água do rio, fosse passando, né? Você não encontra aquela água escura, fosse passando uma tora de pau, e eu me lascava todinho. Não era não? Aí eu morria. Aí ia ter gente que ia dizer o quê? No meu enterro para o meu pai, para a minha mãe. Foi Deus. Pronto. Fazia o quê? Um medicamentozinho para a dor. Então veja que
o Sartre, quando ele diz que as tuas conquistas e os teus fracassos são responsabilidade só tua, isso dói, velho. Porque é tão bom a gente botar a culpa nos outros, né? Você está no colégio, aí você não passou. Culpa daquele professor. Não deu aula direito. A culpa foi tua, infeliz. Que na mesma sala, o mesmo livro que o professor usou, a mesma aula que ele deu, estava o aluno que tirou 10 e estava tu que foi reprovado. Aí tu vai botar a culpa no professor? Não, foi o professor não. A culpa foi meu amigo que sentava do meu lado, que ficava conversando o tempo todo. Ó, a outra cutucando a outra. Foi ela, foi minha filha. Oh, meu Deus. A culpa foi tua. Para que tu respondeu? Se uma pessoa falar comigo e eu ficar assim, ó. E a galera, Ciliano, e eu não estou nem ligando. A pessoa vai morrer ali e eu não vou ligar para ela. Ela vai parar de falar comigo. Não. Porque ela sabe que não adianta falar comigo, que na hora da aula eu estou atenta na aula. Venha puxar a conversa comigo, não. A culpa do teu sucesso é exclusivamente sua. Fiquei morto de feliz, ó. Só não fiquei mais feliz que tomaram 10 minutos da minha aula, mas eu fiquei muito feliz quando os meninos estavam aqui, né? Pessoal que foi, então, né, para o Canadá, pessoal que foi para a Espanha. De quem foi o motivo deles terem ido? Deles. Cada um bata no peito e se orgulha assim, ó, eu conquistei. Você também pode conquistar, ou não. Depende do que você vai fazer na sua vida. A sua vida é aquilo que você faz dela. Quem vai plantar coisas boas, vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, depois não chora, né, papai? Pai, chegou isso aqui, eu nem perguntei, nem vi, ó. Depois eu respondo, tá? Pois bem. Então, para Jean-Paul Sartre, ele vai defender a liberdade. Mas essa liberdade está vinculada. A liberdade está vinculada à responsabilidade. Já o nosso amigo Nietzsche é outro cara que as pessoas não gostam muito de ler, não, né? Porque quando as pessoas leem, né, as ideias de Nietzsche, as pessoas saem tristes, com vontade de se matar. Tchau, meu amor, vá com Deus, viu? Mas deixe Deus comigo também. Ele está em todo canto, né? Beleza. Então vamos lá. Dessa forma, então, Nietzsche, ele vai trazer uma nova ideia que também vai ser angustiante para o ser humano. Ele vai trazer a proposta do eterno retorno. O que seria o eterno retorno? Um demônio vai testar o homem. Aí ele chega para o homem e diz assim, cara, tu teria coragem de, quando tu morrer, tu vai nascer de novo. E tu vai viver exatamente igual como você viveu na vida passada. E você vai cometer os mesmos acertos. E você vai cometer os mesmos erros. Pronto. É exatamente o que eu já estou comentando para depois a gente ir só para a resposta. Pois bem, então dessa forma, o que você vai perceber é que você iria morrer e iria nascer. E viver tudo exatamente igual. Olha aí, você ia rever o nascimento do seu filho. Tem coisa mais legal, cara. Primeira vez que eu vi a minha filha, primeira vez que eu vi meu filho. Você vai sofrer e vai derramar suas lágrimas com as mesmas derrotas que você viveu na vida. Quando você perdeu sua mãe, quando você perdeu seu pai. Tem gente que chora quando briga com o namorado, né? Não briga não, vai chorar por uma besteira dessa. Minha filha, né? Às vezes a gente chega no colégio, aí tá, aluno chora, aí pede para sair de sala. Você já sabe o que foi. Brigou com o namorado, saiu ela e a amiga. Ela vai fazer a outra de confessionário lá. Hã? Minha amiga, não chore não. Namorado é igual o grande circular. Passou um, você perdeu, logo em seguida vem outro. Não. Aí tu vai estar daqui a 5 anos. Você ainda lembra? Você ainda fica esperando? Você já está namorando hoje? Você lembra dos seus ex-namorados?
Aí você está aqui beijando aqui com seu namorado, com sua namorada, aí, mas com a outra nem era assim, ó, na outra ela pegava no meu cabelo de outro jeito. É? Tu nem sabe que existe. Se morrer não faz falta. Não é não? Tu nem a segue, nem deixa ela te seguir nas redes sociais, ainda mais. Às vezes vira inimigo. Então, meu amigo, o Nietzsche vai dizer assim, ó. Se você foi invocado, se você teve uma vida plena, você vai querer viver de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Eternamente. É o famoso eterno retorno. Você vai estar o tempo todo nascendo, vivendo absolutamente igual como você tinha vivido na vida anterior, cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos acertos, tendo as mesmas desilusões e choros, tendo as mesmas alegrias e sorrisos. Se você disser para o demônio assim, eu topo, é sinal que você é um super-homem. O super-homem não é o super-homem, o Christopher Reeve, né? O super-homem é aquele ser pleno. Eu me sinto pleno. Então, como eu sou pleno, eu aguento viver tudo de novo. Foi bom demais, eu quero viver de novo, tudo igualzinho, não mudar nada. Eu vou comemorar no dia que eu perdi na Mega Sena por falta de um número, vou achar é bom. Ah não, você estava sozinho, Mega Sena acumulada, mais de 100 milhões, aí tu perdeu por causa de um número, oh rapaz, que maravilha. A Mega Sena da virada, né? Que não tem negócio de pequeno, só, ou é tudo ou nada. Tu perdeu por causa de um número, é bom, eu quero é de novo. Beleza? Então, eu já tinha colocado aqui, que o amigo pediu para a gente colocar o gabarito, da 6, da 7, da 8. Então, vamos só dar uma olhada aqui o que é, né? 6. Vem a angústia, para Jean-Paul Sartre, e aí é a letra D, ó. A angústia é a consequência da responsabilidade que o homem tem sobre aquilo que ele é, sobre a sua liberdade, sobre as suas escolhas que faz, tanto de si como do outro e da humanidade por extensão. Essa é a nossa grande angústia. Você vai ter que ter as suas decisões. O problema é que a decisão não afeta só você. A sua decisão afeta os outros também. Estava vendo aí a novela das 8. Estou fazendo propaganda dela não, mas é porque se encaixa alguns exemplos. Mas tem lá uma mulher lá que o marido está no crime, né? E ela decidiu ajudar o marido. Eu vou entrar também. Aí ela já frequenta por lá. Parece que o marido vai morrer, ela vai ser presa e ela vai virar bandida. Não sei o que vai acontecer não. Mas é como ela é a principal, ela deve ficar até o fim. Ciliano, e o que me dá pena é a mãe dela, Carol. A mãe dela fica vendo o caminho que ela está trilhando e que é um abismo que ela vai cair lá na frente. E a mãe dela fica alertando e ela não dá ouvidos, né? Lembre-se de uma coisa, pessoal. Quando você tiver um problema, seja que problema for na sua vida, não se preocupe. Existe resposta. Existe solução. Não existe problema sem solução. Às vezes você não consegue encontrar. E é aí onde você vai precisar dos seus verdadeiros amigos. Que podem ser irmãos que você escolheu para viver com você, amigo de verdade, que você conta nos dedos, 1, 2, 3. Seu irmão de sangue, pode ser seu pai, pode ser sua mãe. Esses serão seus amigos até o dia em que eles estiverem aqui na terra. Então, se alguém lhe dá um conselho, lhe dá para o seu bem, cara. Às vezes a gente não percebe. Eu já fui jovem como vocês, já tive aí 16, 17, 18 anos. A gente é meio cabeça oca mesmo. A gente acha que nada acontece com a gente, né? É por isso que o nome é jovem. Vem de Jove, que era como era chamado Zeus pelos gregos. O jovem acha que nada acontece com ele. Aí o pai chega e diz, meu filho, vá para a festa, mas tenha cuidado, viu? Vai beber muito não. Aí o cara vai, enche a lata, entra numa confusão, briga, um cara puxa uma arma, mata. O cara resolve beber e voltar dirigindo. Só conta. O cara tá doido, quando eu bebo é que eu dirijo melhor. Homem, que besteira é essa que tu tá falando?
teus reflexos vão estar todos afetados. Tu vai bater, tu pode morrer. E quando tu não morre, que tu mata alguém, que é pior ainda, que é uma propaganda dessa que está passando na TV, né? O cara sai embriagado, bate e mata uma criança, e ele vai conseguir sobreviver com essa ação até o fim da vida dele. Nietzsche, Sartre, eles tocaram exatamente no nosso coração nesse ponto, ó, pum! A responsabilidade dos nossos atos são exclusivamente nossas. E isso é um fardo, é o que diz a letra D. A nossa responsabilidade é um fardo. Eu tenho uma liberdade, mas eu vou ter que levá-lo aqui, ó, comigo o tempo todo. A responsabilidade dos meus atos. Aí vem a sétima. Sartre, frente às críticas feitas pelos católicos, ele vai dizer o seguinte: letra A, o homem é responsável pelo que ele é. Por essa razão, o primeiro passo do existencialismo é o de inserir todo homem na posse do que ele é e de submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Então, nós somos responsáveis pela nossa vida, nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Aí, então, aí vai ter gente na igreja que vai dizer assim: e Deus não é responsável pela gente não? A sua fé é sua fé. Aqui eu estou falando do Sartre. A minha não interessa. O que Sartre vai dizer é que você é responsável por isso. Nesse momento, eu visto a roupa dele. Se eu for defender Santo Agostinho, eu visto a roupa da igreja e digo que tudo é responsabilidade de Deus. E que Deus controla e que faz tudo na nossa vida. Beleza? E a 8, para a gente ir para o último tema, que já são 5h15. Vai dar tempo, vai dar tempo. Eu precisei dar uma corridinha hoje por causa do início ali, né? Vamos lá. 8. Para lidar com o tratamento dos valores no pensamento de Nietzsche, o conceito da morte de Deus. Rapaz, tem gente no mundo que se passar numa livraria e ver o nome do livro assim, A Morte de Deus, ele já nem passa perto, já sai dizendo assim, Maria, não é não? E às vezes não tem nada a ver ali com o Deus religioso, não. Né? Foi um tema que o cara criou para chamar a atenção. Por exemplo, meu irmão, né, ele é da parte da física, trabalha na UFC, né? E aí ele tem um livro que ele escreveu, mas ele nunca publicou, ele disse também não vai publicar não, ele distribui só para os amigos, que ele diz assim: o ateu que enganou Deus, é o nome do livro dele. O ateu que enganou Deus. Como é que o cara é ateu e acredita em Deus, né? Aí é lógico, você tem que ler o livro para você poder entender o processo aí. Como não tem para vender, um dia aí a gente pode repassar para vocês. Pessoal, vamos em frente para o último tema, para terminar. Tem as perguntas aqui, 2 aqui. Vai, tu consegue enxergar esse negócio aqui? De lápis. O que é metafísica é tudo aquilo que está além da física. Meta é além. Então, o nosso mundo físico é analisado pelos nossos sentidos. A metafísica é o que está além da física, além do mundo físico. Não entendi o que é neoliberalismo. E aí, neoliberalismo, pessoal, é a nova corrente econômica que a gente vive hoje, tá? O mundo era um mundo liberal, ou seja, o Estado não interferia na economia. Mas aí veio a crise de 29, né, aquela Bolsa de Valores de Nova York, o Estado voltou a controlar tudo, vieram as guerras e veio a Guerra Fria. Estados Unidos de um lado controlando o bloco capitalista, União Soviética do outro controlando o bloco socialista. E dessa forma os estados interferiam diretamente no controle da economia. Mas aí, nos anos 90, finalzinho dos anos 80, o capitalismo e o socialismo entraram em crise. O socialismo quebrou. 89, o fim, a queda do Muro de Berlim. 1990, o fim da União Soviética. Aí depois veio fim da unificação das Alemanhas, ocidental e oriental, fim da Tchecoslováquia, fim da Iugoslávia, o mundo socialista quebrou. O capitalismo, que também estava indo para um buraco, se transformou. Adotou uma nova estratégia, que nós chamamos de neoliberalismo, estabelecendo o Estado mínimo. O Estado deve intervir o mínimo possível na economia. Por isso que os governos neoliberais venderam as empresas estatais. Porque a economia tem que estar na mão
do investimento privado. Aí, com esse dinheiro das vendas das estatais, o Estado tem que se preocupar com o povo. O Estado vai se investir em quê? Saúde, educação, moradia, segurança. Por isso que o Brasil, desde os anos 90, que começou ali com o Fernando Henrique, começou com o Fernando Collor de Mello, mas explodiu mesmo, foi com o Fernando Henrique Cardoso, que começou o neoliberalismo. Hoje em dia, nós estamos com esse país maravilhoso, né? Vendemos as nossas empresas estatais e com o dinheiro que foi usado, muito bem usado, eles investiram em saúde, em educação, moradia, segurança, e nós vivemos essa maravilha. A gente não está na Dinamarca não, né? Aí eu pensei que a gente estava na Dinamarca. É porque onde é que está o dinheiro, né? Onde está o dinheiro? O gato comeu, e ninguém viu. O gato fugiu. Muito bem. Essa música, eu não sei de que ano é, um carnaval da Gal Costa, que dizia exatamente isso. Onde está o dinheiro, o gato comeu. Onde está, o gato fugiu. O seu paradeiro está no estrangeiro. Onde está o dinheiro? Às vezes as pessoas me param e dizem assim, Ciliano, nós estamos vivendo o pior momento da história do Brasil, né? Vamos trocar? Aí eu digo, pelo contrário, nós estamos vivendo o melhor momento da história do Brasil. Sabe por quê? Porque tudo que a gente vê na televisão hoje já acontece há séculos. Há séculos. Há séculos já conhecia essa roubalheira toda, né? Venda de voto, empreiteiras recebendo, pagando campanhas eleitorais milionárias e recebendo benefícios. A grande vantagem hoje é que hoje nós temos instrumentos democráticos para investigar e punir. E nós temos uns meios de comunicação sem censura para poder colocar na TV. Onde é que nos anos 80 a gente ia ficar sabendo de deputados, governadores, prefeitos, presidente da república envolvido em falcatrua, rapaz? Quem acabava se dando mal era quem ia investigar, quem ia denunciar. Hoje, graças a Deus, tem o Ministério Público. Hoje, graças a Deus, tem a antiga CGU, que hoje é o Ministério, Tráfico, né? Transparência, Finanças e Controle, que vai então investigar as contas públicas. E quando a coisa não está certo, se denuncia. E a gente fica sabendo. Estamos vivendo o melhor momento da história do Brasil. Mas melhor vai ser amanhã. Porque a gente está vendo a sujeira. É só limpar. Beleza? Vamos para o último tema. Já que a gente está falando de corrupção e dessas coisas, nada melhor do que falar de moral e ética. Vamos lá. As pessoas confundem moral e confundem com ética. Às vezes até no jornal, né? No jornal, o cara vai lá dar a reportagem, aí diz, o vereador tal, o deputado tal, o senador tal, ele é uma pessoa sem ética. Cara, não existe ninguém sem ética. Vamos tirar aqui as dúvidas, tá? O que é ética? Ética é o conjunto de valores de uma sociedade. Então, você quando nasce, você não tem conhecimento nenhum, mas você vive dentro de um grupo. Esse grupo tem suas regras, esse grupo tem seus valores, e que você, vivendo dentro desse grupo, vão lhe repassar esses valores. Então, a ética é o nome que se dá ao conjunto de valores que uma sociedade estabelece. Moral é a prática. Moral é a prática do indivíduo. É a ação do indivíduo. Opa, então peraí. Quando eu falo em ética, o indivíduo ele pode ser ético ou antiético. Não pode ter ninguém sem ética. Não tem como. Você nasce em algum canto, você tem valores. Qual é a diferença do ser ético e do antiético? Então vamos lá. O ser ético é aquele que os seus valores são os valores da sociedade em que ele vive. O ser antiético é o ser que tem valores diferentes dos valores da sociedade que ele vive, mas ele tem valores. Eita, Cirano, não entendi não. Vamos dar um exemplo?
Como é teu nome, velho? O Ícaro. Solteiro, casado? Como é que é o negócio aí? Solteiro. Diga-me que é casado. Para dar o exemplo. As meninas ali ficaram tristes quando eu disse que era casado. É solteiro. Pois bem, então, digamos que o Ícaro é casado. Mas ele nasceu na Arábia Saudita. Aí, tem até cara assim de muçulmano, essa barba dele aí, ó. Ícaro, filho, né? Olha para mim. Salam aleikum. Muito bem. Muito bem. Já se acostumando, viu, Ícaro? O pessoal antigo aqui já sabia que eu fico fazendo hora com quem está aqui do meu lado. Pois bem, o Ícaro veio da Arábia. E lá na Arábia, ele pode se casar com mais de uma esposa. Então, quando ele chega aqui no Brasil, ele casa com uma, casa com outra, casa com outra, casa com 5. Ciliano, ele é uma pessoa que está indo contra os valores morais daquela sociedade? Está. Mas os valores dele são diferentes. Ele nasceu numa sociedade em que é permitido a poligamia. Então ele é um ser antiético. Porque a ética que ele pratica é diferente. Como é que está meu tempo? É diferente. Não, deixa de mentir. 5. É diferente da moral da ética do grupo. A ética, os valores de vocês é monogamia. Porque vocês nasceram no Brasil, são católicos. A dele é poligamia. Porque ele é muçulmano. Nasceu na Arábia, nasceu em qualquer outro lugar aí. Beleza? E a moral? A moral é a sua ação. A sua ação, ela pode ser classificada como: você pode ser um ser moral, imoral ou amoral. O ser moral é aquele que faz as coisas de acordo com o que a ética determina. Então, tem os valores da sociedade e eu cumpro. Eu faço tudo aquilo que é permitido pela sociedade fazer. Eu sou um ser moral. Ciliano, e se eu fizer aquilo que vai contra o que a sociedade determina? Se eu nasci nessa sociedade, se eu fui educado com os valores dessa sociedade, e se eu faço aquilo contrário ao que a sociedade determina, eu sou um ser imoral. Beleza? E existe o ser amoral. O ser amoral é aquele que não tem condições de diferenciar o certo do errado. Um senhor com Alzheimer, ele já não tem mais a compreensão da realidade. Uma criancinha, até determinado tamanho, não sabe o que é certo e errado, né? A gente é que tem que ensinar. Quando você está ali, você está com seu filhinho pequenininho, aí o pai dele diz assim: tio, deixa o coleguinha aí passar o dia lá na minha casa. Pois está certo. Aí eu vou levar meu filho e ele vai passar o dia na casa do coleguinha dele. Eles passam o dia brincando. Quando é 6 horas da noite eu vou buscar. Filho, bora, papai chegou, vamos embora. Aí lá vem meu filho com o brinquedinho do colega aqui debaixo do braço, para ir embora. O brinquedo é do meu filho, é? Não. O que eu tenho que fazer? Meu filho, devolva o brinquedinho do seu amigo. Aqui, amiguinho. Pronto. Eu tenho que ensinar que aquele brinquedo não é dele, porque o meu filho, nesse momento, 2, 3 anos de idade, ele não tem ainda a noção da moralidade. É igual uma criancinha, você leva menino para mercantil. Pior coisa que você pode fazer na vida. Você vai levar um meninozinho de 1, 2 anos de idade, 3 no mercantil, bota dentro do carrinho, né, às vezes. Às vezes o menino vai do lado, pega aqueles carrinhos pequenininhos para ele empurrando. Aí o seu filho chega assim: pai, compra chiclete. Aí, meu filho, não, papai não compra chiclete hoje não. Da próxima vez a gente compra, tá bom? Hoje eu tenho que gastar só o que está aqui, que o dinheiro está curto. Aí tu está comprando as coisas, tu passa bem do lado onde vende chiclete. Aí ele te cutuca assim: pai, chiclete. Aí, menino, não já disse que a gente não vai levar chiclete hoje? E segue em frente. Quando chega na hora de pagar no caixa, o que tem bem na frente do menino? A porqueira do chiclete. Porque na frente do caixa só tem o que você não precisa comprar, mas que está ali dizendo assim: compre, pelo amor de Deus. Aí, ninguém está vendo, o meninozinho pega de cima assim, o chiclete, e sai assim, ele não esconde não. Ele sai assim, amor de feliz. Ciliano, ele vai roubar o chiclete, ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele é um ser amoral.
Aí você que é adulta que tem que dizer para ele, meu filho, o chiclete, devolver. Aí ele vai lá devolver o chiclete. Pariu. Pronto. Fica puto o pivete que devolve o chiclete. Beleza? Então, um ser amoral é aquele que não consegue compreender a diferença do que é certo e o que é errado. Nona questão. Tem um texto que é de uma meninazinha que chega com um panfleto da viagem da Disney. E aí a resposta correta é a letra C. Uma das questões éticas envolvidas diz respeito à exposição precoce das crianças à manipulação do desejo exercida pela publicidade. E a 10ª, o sujeito ético procede a um desencantamento, tornando-se capaz de superar o narcisismo infantil, move-se na direção do outro, reconhecendo sua igual humanidade. Aí, a atitude do sujeito ético, letra E, considerar o outro como também um sujeito de direitos é fundamental para a convivência democrática e cidadã. Pessoal, para a gente terminar, nas férias eu assisti muito filme, né? Folgado, botei lá o Netflix. Aí eu assisti um filmezinho, que eu achei até legalzinho, chama-se Odeio o Dia dos Namorados, que é uma comédia, mas eu achei uma frase sensacional. A vida é o que a gente faz dela. Foi o que a gente falou aqui, quando nós falamos de Sartre. Se você quer vencer, só vai defender do seu esforço. Um grande abraço, até a próxima.